Olá, galera da EJA, sexto ano, tudo bem com vocês? Professora Eva Vilma, mais uma vezinha aqui com vocês, mais uma semaninha. E aí, galera, como vocês estão? Responderam a atividade? Bem? Passou o material, responda, dá tempo, pegue lá o material, envie para os professores de vocês, para os monitores. Acesse lá o portal, tem todas as aulas também, antigas. Quem aí está andando assim um pouquinho devagar ainda, mas lá tem todas as aulas, materiais. Corra que ainda dá tempo, né? Com certeza dá tempo. E vocês veem lá que tem muito material no portal do Estudo em Casa de Itabaianinha. Pegue lá esse material, reveja. Envie para os professores de vocês, para o tutor, quem tiver, para o monitor. E não parem. Não parem. Mesmo devagarzinho, prossiga. Certo? Beleza? E hoje nós vamos começar aí, né? Ver a segunda etapa, o que é o poema, para que serve, as características dele, a diferença, né, de um poema, poesia, ver aí qual é a diferença. E tem lá no módulo de vocês, no livro de vocês. É o primeiro capítulo, está com o tema gerador também, identidade e pluralidade. Viu? Dê uma lida lá no manual, né, no livro de vocês. Tem todo esse assunto, certo? Vou compartilhar aqui o materialzinho que eu fiz para vocês. E está aí o nosso, né, papel de parede. Seja educação de jovens e adultos, aprendizagem ao longo da vida. Vamos lá para a nossa mais uma aulinha, não é isso? Poesia, poema e prosa. Vamos ver aí o contexto do que é, do que não é, o que é um poema, uma poesia, uma prosa, estrofe. Vamos ver toda a característica, os pedacinhos, como vocês vão, né, assim, definir o que é, por partes. Característica de um texto literário. Preocupa-se não só com o conteúdo, mas também com a forma. Explora os vários significados de cada palavra, usando muitas vezes a linguagem conotativa ou figurada. Como assim essa característica literária? Quando você disse, faz a alusão a uma coisa, né, a uma pessoa, e tem aquele sentido figurado. Aquela pessoa é uma flor, sentido figurado, né? Você está usando aí dizendo que é uma flor. A gente sabe que é uma flor, mas a gente faz assim pelas características da pessoa, pela delicadeza, beleza interior. Então, isso é o sentido figurado. Em vez de se limitar a retratar a realidade, reflete sobre ela. Não pode ser alterado, ou seja, cada uma de suas palavras tem a importância e não pode ser trocada nem suprimida. Uma observação importante. Figuras de linguagem são recursos que podemos usar para tornar nossa comunicação mais expressiva. A metáfora é a comparação. A diferença é sutil. A metáfora, uma comparação implícita. Você é como o sol da manhã. E comparação, ela é explícita. Você é como o sol da manhã. Então, você vira aí também esse outro exemplo, né, da metáfora e da comparação. Veja que, pela uma entonação, um pequeno
A primeira da metáfora, você é como o sol da manhã. E a comparação, né? Comparando com o sol, você é como o sol da manhã. Então, vejo que só foi aí, né, trocada a posição do sentido. Mesma frase, em que você é como o sol. Você é como o sol da manhã. Só a comparação de você ter explicado, né? Uma está implícita e a outra está explícita. Está bem, como a gente diz assim, está bem na cara o que quis dizer. Você é para aquela, né? Nessa frase, para aquela pessoa, o que é o tudo, né? Versos, estrofes e rima. O verso, o que é o verso? Linhas poéticas. Uma é a estrofe, o que é? É o conjunto de versos. No caso, o verso é só aquela linha, né? Como estava ali logo no anterior. Você é o sol da manhã. Mas aí vamos dizer que no verso você quer continuar, então você vai fazer várias estrofes, 3. Você é o sol da manhã que ilumina meus dias, o céu estrelado. Então, aí já se tornou uma estrofe. Tem mais de uma linha. Então, 3, 4 linhas, aqueles bloquinhos que você vê no livro, é chamado de estrofe, quando está tudo juntinho. Rima. Semelhança de som no fim das palavras, né? Todo mundo sabe que quando tem aquele pedacinhos que você vê que olha, combinou com a primeira palavra, combinou com a última, olha, rimou. Então é chamado de rimas. Poesias e poemas. Poesia, os textos literários estruturados em verso. A diferença, né, de um poema. É a unidade da poesia. Entendeu aí agora? Vamos ver. Poesia, os textos literários estruturados em verso. Vamos dizer que em cada, né, bloquinho, vamos dizer, tem três separados em gente sempre lá nos livros, de 4 frases. Então, são poesias. E o poema é a unidade da poesia. Então, cada bloquinho daquele é um poema. Primeiro, segundo, terceiro. Então, é a unidade de cada poesia. Galerinha. O poema ou prosa? Poema. Há um eu lírico sem existência real, que fala no lugar do outro. O poema. Mas no texto, em prosa, existe em geral um narrador que conta os fatos. No texto, em prosa, existe em geral um narrador que conta os fatos. Então, não é ele que diz o que aconteceu com ele, né? Contando, assim, digamos, um fato, e sim ele relatando. Prosa poética. Quando um texto em prosa apresenta recursos poéticos como ritmo e utiliza predominantemente a linguagem figurada, dizendo que se trata de uma prosa poética ou poesia em prosa. E aí, galera? Texto literário e texto não literário. O texto literário é aquele que se preocupa não só com o conteúdo, mas também com a forma. Usa a linguagem figurada, reflete sobre a realidade em vez de apenas retratá-la, e não pode ser alterado sem grande prejuízo do conjunto. Agora, o não literário é o que apresenta de maneira predominantemente as características opostas. Então, vocês viram aí, né, que tem o literário
e não literário. O não literário, ele apresenta aí esse preponderante às características opostas. No caso, ele não dá tanta alusão à característica, e sim o oposto. Já o literário tem tem a linguagem figurada, que foi lá no comecinho, como a gente estava falando, né? Você é o sol da minha vida. Então, aí é o sentido figurado do sol. Não é dizer que é o sol, que a gente olha no céu, que é uma pessoa, né? É um ser ou outra coisa que ilumina aquela pessoa e que brilha igual o sol. Então, no sentido figurado, é esse sentido. Poesia e poema. Poesia é o texto literário que se apresenta quanto à forma em versos, em que são extrapoladas a sonoridade das palavras, rima, ritmo, repetição de sons, etc. As imagens e a subjetividade do eu lírico. Já o poema é um gênero textual composto em versos, que normalmente emprega recurso sonoro e palavras em sentido conotativo ou figurado. Como a gente acabou de falar agora, né? O poema. Já poesias, ele tem muito rima, ritmo e repetição de som. Dá para ver a diferença de uma poesia. O poema, ele já vem, como eu acabei de dizer, o exemplo, né? Com esse sentido figurado que você dá do sentido para a pessoa ou para alusivo a alguma coisa, ou ao que você está se referindo, né? Fala mais naquele sentido, se referindo naquele sentido figurado. E agora o nosso desafio. O que são rimas? E onde elas aparecem nos versos? 2. Todos os poemas possuem rima? 3. Na sua opinião, qual é a finalidade dos poemas? Estão facinho essas perguntas. Tem no material de vocês também. Dê uma lida lá e tem mais um pouquinho desse falando sobre o que é poema e suas características. Está lá também no material de vocês. E vocês, aí está fácil. 3 perguntinhas facílimas. E envie para o professor de vocês, viu? Ou para o Tutbu. E a mensagem da semana. As pessoas vencedoras são aquelas que nunca falham. São aquelas que nunca desistem. Então, seja você também um vencedor e uma vencedora. Aqui ao lado está o link da nossa atividade, que é essa que eu acabei de mostrar para vocês. Respondam, envie, participe, manda um oi lá no particular do professor, se não quiser colocar lá no grupo de vocês, certo, galera? Mas não deixe de participar, não deixe de estar se comunicando com o professor de vocês, beleza? Qualquer dúvida também pode mandar. E juntos vamos vencer essa batalha, tudo isso. Tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula, se Deus nos permitir.